Olá a todos os professores e a todas as professoras. Nós estamos aqui para dar início a mais um subsídio da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que o tema desta revista deste trimestre é Eclésia, um convite à comunhão em um mundo individualista. E no próximo domingo, então, nós chegamos ao final deste trimestre, ao final desta lição. Nós vamos então estudar juntamente com os nossos alunos a lição de número 13. Depois de 3 meses estudando sobre a eclesia, sobre a igreja, sobre o que é a igreja, passamos aí 3 meses estudando sobre a igreja. Agora nós estamos então chegando ao fim deste trimestre. Eu espero que este trimestre possa ter sido um trimestre relevante para a sua congregação, relevante para o ensino dos seus jovens. Eu espero que estas reflexões que nós fizemos através da lição, por meio da lição, possa ter ajudado a igreja, ajudado o nosso ministério, ajudado a vida de todos os jovens a entenderem o que é a igreja e a viverem uma vida mais intensa na igreja. O objetivo desta lição, no fundo, foi, ensiná-los, né, ensinar os jovens sobre o que é a igreja, sobre como que nós devemos olhar para a igreja, mas com um objetivo no final, meus irmãos, de fazer com que os nossos jovens eles se engajem na igreja. Eu acho que o grande objetivo deste trimestre foi esse. Quando foi pensado no tema, em falarmos sobre igreja, eu acho que o CAPED, o objetivo do CAPED foi exatamente fazer com que os jovens vivam na igreja de verdade e vivam engajados na igreja. Não estejam apenas na igreja, não sejam jovens que são apenas frequentadores da igreja, não, mas que sejam jovens participantes da igreja. Eu acho que o grande objetivo do CAPED foi exatamente este. E eu espero que esta revista, eu espero que nas reflexões de cada aula, nós possamos, como professores, ter colocado isso, ter feito os alunos desejarem isso, viverem uma vida na igreja, na comunidade da igreja, mais engajada e mais participativa. Eu também espero que estes subsídios aqui que nós gravamos, né? Nós gravamos subsídios, por exemplo, na lousa, né? Usando a lousa como um tipo de ferramenta. Nós gravamos também um subsídio ali com um outro professor conversando. Nós também na lição de número 5, se eu não me engano, nós gravamos uma entrevista com o Gutierrez Siqueira para tratarmos sobre o pentecostalismo, porque era uma lição que falávamos exatamente sobre isso. E nós também gravamos aqui esse subsídio um pouco mais direto com os irmãos. Ou seja, nós gravamos esse subsídio de várias formas, né? De várias formas. Não foi de uma única forma. Não gravamos os 13 subsídios de uma única forma. Por quê? Pensando no maior proveito dos irmãos, pensando em cada aula, como que cada aula seria melhor exposta, né? Então eu espero que esses subsídios tenham te ajudado, meus irmãos, tenha ajudado a cada professor e espero de verdade que cada palavra que foi proferida aqui, cada ensinamento aqui, cada reflexão que eu fiz aqui, que nós fizemos aqui nessas gravações, possa ter contribuído de fato para a sua preparação de aula. Porque se não, aqui então é em vão, senão esse tempo aqui foi em vão, né? Nós nos dedicamos aqui, nós estamos aqui sempre gravando, pensando no maior proveito dos irmãos, pensando que os irmãos possam tirar pelo menos alguma coisa, pelo menos alguma frase, pelo menos alguma reflexão dessa gravação aqui, para que os irmãos possam colocar em prática dentro da sala de aula, né? Desde já, eu quero agradecer a cada irmão que acompanhou as nossas aulas, que nos honrou, sim, com seu tempo acompanhando estes subsídios. Eu quero agradecer a cada irmão por isso, né, pela sua atenção, pelo tempo dedicado. Foi um trimestre que acredito que foi bem proveitoso, né? E eu tenho certeza que o próximo trimestre será ainda mais, né? Então eu agradeço a vida de cada irmão, a vida de cada professor, pelo empenho,
pela sua dedicação, meus irmãos. Não é fácil dar aula na Escola Bíblica Dominical. A maioria das salas de jovens, nós temos apenas 2 professores em cada sala, né? Então, se nós estamos dando aula a cada um domingo sim, um domingo não, né? Só que nós temos a nossa vida, nós temos o nosso trabalho, nós temos outras responsabilidades na igreja. Muitos professores de jovens são líderes de jovens, são líderes de adolescentes, são líderes de missões, quer dizer, não fazem apenas um serviço na igreja, mas desempenham várias funções dentro da igreja, né? Então não é fácil. Então eu quero te agradecer por isso, te agradecer pela sua dedicação, meu professor. E nós precisamos saber que o nosso serviço em Deus não é em vão, que o nosso serviço na comunidade da igreja, ele não é em vão, ele tem a sua recompensa. E eu acho que a maior recompensa é nós olharmos para os nossos jovens, olharmos para a nossa igreja e vermos que há um crescimento espiritual, mas também um crescimento de conhecimento. Então, que Deus continue te abençoando, te usando dentro da sala de aula e que os irmãos possam continuar nesta mesma disposição e neste mesmo empenho para ser bênção na sua comunidade e na sua congregação. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Bom, nós estamos então na última lição da nossa revista, é a lição de número 3, que nós colocamos o tema de eclesia, né? Eclésia. Por quê? Porque esta lição nada mais é do que um resumão de tudo aquilo que nós falamos. Nós, então, deixamos a lição de número 13 para nós simplesmente relembrarmos juntamente com os nossos jovens aquilo que foi exposto ao longo das aulas, ao longo dos domingos. Lembrando que há 3 meses atrás, mais ou menos, nós estávamos estudando a lição de número 1, a lição de número 2. Então, com o passar do tempo, às vezes a gente vai esquecendo de algumas informações, de algumas coisas que foi passado. Então, a lição de número 13 tem exatamente este objetivo de fazer um resumão e de relembrar juntamente com os nossos alunos os pontos principais e os pontos centrais que foi discutido em toda a revista. Bom, o texto-chave da nossa lição está em 1 Pedro, capítulo de número 2, e o verso de número 9, que vai dizer: olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os objetivos são, então, revisar o conteúdo trabalhado no trimestre, aquilo que nós falamos, refletir sobre nossa vivência na igreja local e, por fim, discutir a relevância da igreja em nossa vida. O nosso texto bíblico base se encontra em Atos, capítulo de número 12, o verso de número 42 e o verso de número 47. O que nós vamos fazer aqui nessa lição, então, meus irmãos, é aquilo que nós sempre estamos dizendo nas introduções das aulas, né? Nós sempre estamos relembrando que a lição foi dividida em 3 blocos. Então, nós vamos passar por cada bloco desta lição, desta revista, e aí nós vamos discutir com os nossos alunos os pontos principais de cada bloco. Agora, uma sugestão que eu faço para os irmãos, como é a última lição e é uma lição de revisão, na verdade, nós vamos revisar o conteúdo, eu sugiro aos irmãos darem oportunidade para os jovens eles comentarem sobre a revista e comentarem sobre o trimestre, como foi o trimestre, e comentarem também sobre as aulas. Eu acho que esta última lição aqui, meus irmãos, deste domingo, os irmãos podem fazer uma pesquisa com os seus alunos, com os seus jovens. E às vezes não necessariamente uma pesquisa, né, com perguntas escritas em um papel para eles responderem. Às vezes uma pesquisa ali, numa conversa informal mesmo, dentro de sala de aula, né, perguntando primeiramente o que eles acharam, né, do tema da revista. Acho que é interessante nós prospectarmos, né, esses testemunhos deles mesmos, né, dos próprios alunos, o que eles acharam do tema, o que eles acharam da revista, né, tanto a materialidade da revista, né, a qualidade do papel, a qualidade da disposição da revista. Eu acho que isso é importante para nós,
como professores, como participantes do CAPED, porque todos nós fazemos parte da equipe do CAPED. Se você é um professor, então você faz parte da equipe do CAPED. Então acho que é importante, né, nós conversarmos com os alunos, com aqueles que realmente é o nosso público-alvo. Então perguntar sobre a revista, sobre a materialidade da revista, o que eles acharam, né, da disposição da revista, do material da revista. Perguntarem também sobre o conteúdo, é óbvio, o conteúdo da revista, que é o mais importante, né? O que eles acharam no conteúdo da revista, se o conteúdo foi relevante, se o conteúdo foi um conteúdo aprofundado, ou se foi muito superficial, a linguagem que foi utilizada na revista. Eu acho que todas essas são questões importantes que muitas vezes a equipe do CAPED, digamos, a administrativa do CAPED, às vezes não consegue chegar. Né? A equipe do CAPED não consegue ouvir todos os alunos, todos os jovens. Então, quem que é o porta-voz da equipe administrativa do CAPED? Né? Somos nós, somos professores que estão ali no campo de batalha, domingo a domingo, junto com os seus alunos, na sua congregação. Então, este é o nosso dever, perguntar para os alunos, questionar os alunos sobre essas questões. Para quê? Para que depois você possa falar com a equipe administrativa do CAPED, falar com o irmão Éder, falar com o pastor Paulinho, né? Falar, olha, a minha impressão, o que os alunos falaram foi isso, os alunos gostaram da revista, olha, os alunos não gostaram muito do conteúdo, os alunos não gostaram do tema, olha, os alunos gostaram do conteúdo. Enfim, acho que essas são informações importantes que nós devemos ter. Né? Então, eu sugiro que você comece a sua aula fazendo estas perguntas, esses questionamentos. Mas também eu sugiro que o irmão também, eu não sei se os irmãos têm lousa na sala de aula de vocês, mas um desafio, digamos assim, né? Uma atividade que nós podemos fazer, que os irmãos podem fazer, é falar para os alunos resumirem todo o trimestre em uma palavra. E aí eles têm que escrever na lousa qual é essa palavra. Então você vai perguntar, olha, João, qual foi a palavra que resume este trimestre para você? Qual foi a palavra que ficou no teu coração? Que você, quando você lembrar da revista do terceiro trimestre do ano de 2021, esta palavra já vem à sua mente. Qual foi a palavra? E aí, o João vai lá, vai escrever lá, comunhão. Aí ele vai lá na lousa e escreve comunhão. Ok? Maria, qual foi a palavra, Maria, para você que foi falada ao longo do trimestre, que ficou no seu coração e tal? Ela vai lá e colocar união, unidade. Enfim, né? Às vezes tem uma lição que falou muito com os alunos e aquilo ficou neles. Então, pode ser que um aluno fala sobre, olha, uma palavra que ficou no meu coração, que foi tratada nesse trimestre, foi serviço. Serviço. Ou evangelização, porque a aula que nós falamos sobre evangelização tocou ele, falou com ele de forma mais impactante. Então, faça isso com seus alunos, deixem eles, então, falarem, escreverem qual foi a palavra que resumiu para eles o trimestre, e aí, a partir disso, você começa a perguntar por quê. Por que comunhão, João, foi a palavra que resumiu o trimestre para você? O que você entendeu deste trimestre? E aí João vai falar, então, o que ele achou, porque a revista está falando sobre comunhão, está falando sobre a importância da comunhão, e isso falou comigo, e tal. E a Maria. Então, deixem que os alunos falem sobre a revista, o que eles aprenderam. Por quê? Porque aqui é uma forma, como que a gente aprende de fato, meus irmãos? Quando nós falamos, quando nós ensinamos. Se você, é aquela frase, né, bem tradicional, se você quer saber se você aprendeu uma coisa, é se você consegue transmitir essa coisa. Se você quer saber se você aprendeu tal conhecimento, então explique para alguém. Se você conseguir explicar esse tal conhecimento, então é porque você aprendeu este conhecimento. Então aqui, essa sugestão de atividade é exatamente pensando nisso. Vamos ver o que eles aprenderam. O que fixou na mente deles. O que eles entenderam dessa lição. E como que a gente faz isso? Dando voz a eles, deixando eles explicarem, deixando eles falarem. Né? Então aqui é uma sugestão de uma atividade que você pode começar a sua aula fazendo com os seus alunos. Esta aula aqui, como eu já disse, ela é uma aula de revisão. Nós vamos então revisar os principais assuntos, né, que nós tratamos na lição. No bloco 1 da nossa lição, nós falamos então sobre o que é a igreja. Este foi o tema principal da lição de número 1 até a lição de número 4. Foi o primeiro bloco. O que é igreja
biblicamente. E aí, meus irmãos, nós vimos que a palavra para a igreja, do grego, é a eclesia, a eclésia. E aí nós entendemos que muitas vezes nós erramos. Por quê? Porque a palavra eclesia, a palavra eclésia, quando a gente vai ver etimologicamente a palavra, nós vamos ver que ela é uma palavra que ela é formada por dois termos, eclesia. Então, quando a gente vai ver etimologicamente, a palavra eclesia significa chamado para fora. E aí a gente pode pensar assim, então o que é ser igreja? Ser igreja é ser chamado para fora, ser chamado para evangelizar, ser chamado... Mas não. Nós aprendemos na lição de número 2, se eu não me engano, que não é isso. Por quê? Porque no contexto da Grécia, a eclesia era exatamente o chamado para que os cidadãos atenienses, os cidadãos gregos, saíssem de sua casa, quer dizer, saíssem do seu ambiente privado e fossem para o ambiente público. Por quê? Porque no ambiente público eles se reuniriam para que ali eles então discutissem as questões relativas ao bem de todos, ao bem público. Então, eclesia não é chamado para fora para sair evangelizando, mas é o contrário, é o chamado para nós sairmos da nossa vida privada, da nossa vida individualista, para a nossa vida fechada em nós mesmos, sairmos dessa vida e irmos para a assembleia, irmos para a congregação, quer dizer, sairmos de uma vida privada para irmos para uma vida em comunhão. É isso que quer dizer igreja, então. Então, nós falamos que a igreja é a assembleia dos filhos de Deus, a reunião daqueles que creram e estão em Cristo. E aqui a gente já faz aquela divisão. Igreja não tem a ver com aquilo que é individual, com o individualismo, mas a igreja, nós só podemos falar de igreja na coletividade. É por isso que nós não falamos que que eu sou a igreja. É impossível falar isso. Eu sou a igreja. Não, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo, então eu sou a igreja. Não, isso não existe. Por quê? Porque igreja, ela só se dá na coletividade. A igreja só se dá na comunhão. Como que existe uma igreja? Quando que existe uma igreja? Não na individualidade, mas na coletividade, na comunhão. Nós também vimos, nesse primeiro bloco, que esta reunião não é uma reunião perfeita. Porque esta igreja, esta assembleia, ela é formada por pessoas. E pessoas são humanas. Elas são pecadoras, têm erros, têm problemas, têm falhas, têm defeitos, né? Então, esta eclesia, esta reunião, não é perfeita. A igreja perfeita não existe, foi isso que nós falamos na lição de número 3. E a gente viu, à luz da igreja primitiva, que essa igreja enfrentou vários problemas. Enfrentou problemas da heresia, enfrentou os problemas relacionados ao relacionamento dos irmãos. Acontecia problemas entre os irmãos. Um irmão não gostava de uma forma de que o outro irmão falou. Aconteceu e acontece, porque não existe igreja perfeita. A igreja primitiva também passou por problemas em relação ao pecado. Existiram pecados dentro da igreja primitiva. Quer dizer, não existe a igreja perfeita. Isso faz, então, com que os nossos jovens saibam que na igreja eles vão passar por problemas. E eles vão ver problemas. Eles vão ver erros dentro da igreja. Aquilo que a gente fala assim, né? Nossa, meu Deus, mas dentro da igreja é problema? Dentro da igreja é pecado? Por que não? A igreja, ela é formada por pessoas, as pessoas erram. Isso não quer dizer que nós devemos tratar com normalidade o pecado e os erros das pessoas. Isso não quer dizer que a gente não deva tratar o problema das pessoas. Isso quer dizer que nós devemos tratar com amor, com carinho e com cuidado os problemas, os erros e os pecados que acontecem dentro da igreja. Mas nós não podemos achar que a igreja será perfeita. Não, isso não existe. Né? Nós somos imperfeitos. A igreja é formada por pessoas imperfeitas, mas que querem alcançar o perfeito, quer dizer, querem alcançar Deus, o próprio Deus, querem se achegar a Deus, querem ter mais de Deus, querem viver em Deus. Mas isso não significa que as pessoas serão perfeitas. E aí nós entendemos então
que neste ambiente dessas pessoas, neste ambiente de comunhão, é que nós somos beneficiados com as outras pessoas. Por mais que há erros e há problemas dentro da igreja, o benefício de congregarmos, o benefício de estarmos em comunhão é muito maior. É muito maior do que qualquer erro, do que qualquer pecado que aconteça dentro da igreja. Na igreja nós somos abençoados pela vida do outro, pelo dom do outro. Tem um irmão na minha igreja que ele tem o dom de pregar. Eu sou abençoado. Por quê? Porque aquele irmão exerce o dom dele com qualidade. E eu sou abençoado por isso. Tem um irmão na minha igreja que ele tem o dom de profecia. E aí quando Deus usa ele, sempre vem uma palavra de Deus marcante para nós. Tem um irmão que tem o dom da diaconia, que tem o chamado da diaconia, ele serve a igreja, ele está para servir a igreja, e aquele ministério me serve e me abençoa. Ou seja, na igreja nós somos abençoados pelos dons e pelo serviço que as pessoas exercem. E aí nós também entendemos que dentro deste corpo nós também temos um serviço a desempenhar, nós também temos um dom a desempenhar. O que nós precisamos então é engajarmos para sabermos aonde Deus quer nos usar dentro da igreja. Aqui é um ponto, então, meus irmãos, que você pode relembrar os seus jovens, perguntar para os jovens, o que você tem desempenhado dentro desta eclesia, dentro da eclésia, dentro da igreja, dentro da nossa congregação? O que você tem desempenhado? O que você pode desempenhar? E o que você pode fazer mais pela igreja? Porque tem irmãos aqui que estão servindo a nós. Tem irmãs do ciclo de oração que elas estão orando por nós. O chamado delas foi o chamado de intercessão. E elas estão intercedendo por nós. Agora, qual é o nosso chamado? Você pode fazer essas questões para os seus alunos, meus irmãos. Né? Este é o momento, então, de nós questionarmos os nossos alunos sobre o que eles desempenham dentro da congregação e dentro da eclésia. No segundo tópico dessa lição, nós então vamos discutir sobre o segundo bloco da nossa revista, que foi o bloco em que nós tratamos sobre as questões relativas à igreja local. Então, nós falamos sobre o discipulado, né? Compreendemos então que é no ambiente da igreja local que entramos no caminho discipulado. Isto é, Jesus convoca os homens para segui-lo, para andar com ele, não para aprender verdades específicas, mas para se tornarem iguais a ele. Era um ambiente da igreja que a gente vai crescendo de pouco em pouquinho, que nós vamos andando, que nós vamos caminhando, que nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Por quê? Porque é no ambiente da igreja que nós somos discipulados. É no ambiente da igreja que nós temos uns irmãos que olham para nós e eles percebem algumas coisas em nós. E eles falam, olha, Daniel, ele não está bem. O Daniel, o professor Daniel, ele, olha, dá para perceber que ele não está legal. Dá para perceber que a vida dele espiritual não está boa. Eu vou conversar com ele. Eu vou ajudá-lo em oração. Eu vou ajudá-lo. Eu vou dar no meu ombro. Eu vou lá e vou perguntar, Daniel, está acontecendo algum problema na sua vida? Eu estou sentindo você meio fraco. Estou sentindo você fraco na fé. Estou sentindo que a tua espiritualidade ela não está do jeito que estava. Tem algum problema? E aí, então, Daniel, eu posso falar, sim, irmão, está acontecendo, eu estou passando por essas dificuldades, essa, pode me ajudar? Veja, aqui é um discipulado que acontece na igreja, de um irmão olhar para mim e ver que eu estou precisando de uma ajuda. Né? Há o discipulado na igreja, e aí, o que ele faz? Ele me ajuda a me tornar parecido com Cristo. Ele fala, Daniel, este não é o caminho, vamos para o caminho de Cristo. Veja, é na igreja que acontece isso, ou pelo menos é na igreja que deveria existir isso. Né? Não um apontamento, não um julgamento, mas sim a ajuda genuína e verdadeira. Né? É na igreja que nós somos discipulados pelos nossos líderes, pela nossa liderança. É na igreja, por exemplo, que o nosso pastor olha para nós e fala assim, Daniel, eu preciso conversar com você. E aí ele vem, ele nos discipula, ele fala, olha, está acontecendo isso, eu vi que você fez isso aqui não é bom, essa atitude que você fez não é bom, eu vi que você postou isso nas suas redes sociais, está acontecendo alguma coisa? Essa postagem aqui não é uma postagem muito boa não, Daniel. Qual é o problema que está acontecendo? Veja, é o discipulado, é o pastor que está, a liderança que está me discipulando, preocupada com os crentes, preocupada com os irmãos. Isso acontece na onde? Na comunhão da igreja.
Esse discipulado acontece na comunhão da igreja. E é na igreja que a gente, então, caminha para nos tornarmos um discípulo de Jesus. Quer dizer, alguém igual a Jesus, que pensa como Jesus e que anda como Cristo. Mas também não é apenas isso que nós temos na igreja. Nós entendemos e aprendemos que a igreja é o lugar do serviço, é o lugar de servir. Nós nos tornamos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus são convocados e são chamados para lavar os pés dos outros. Quer dizer, para servir o outro. Nós não fomos chamados para sermos servidos, mas nós somos chamados para servir. Quando nos tornamos discípulos de verdade de Cristo, então nós servimos o outro. E é na igreja, na comunhão da igreja, que a gente pode servir o nosso irmão, que a gente pode viver em serviço para o outro. E é neste mesmo ambiente da igreja local, então, que a gente também serve a Deus com o nosso culto racional, com a nossa adoração a Deus. Quando nós chegamos num domingo, por exemplo, nós entendemos que nós estamos dedicando o nosso dia, nós estamos dedicando o nosso tempo àquele que nos guardou, àquele que nos livrou e àquele que nos amou primeiro. É na igreja local que, em comunhão com os nossos irmãos, nós oferecemos um louvor a Deus, um culto de gratidão, um culto de adoração. Nós, juntamente com os nossos irmãos, é como se a gente estivéssemos pegando a mão dos nossos irmãos e a gente estivesse indo juntos render graças e render glórias ao nosso Deus. É na comunhão. Muitas vezes a gente não estamos com força para fazer isso. Tem dia, tem domingo que a gente está cansado. Nossa, eu estou cansado, não queria vir para a igreja hoje não. Mas aí quando a gente chega na comunhão da igreja, a gente olha para o nosso lado, tem um irmão ali adorando, levantando suas mãos, entregando o culto, e a gente se sente incendiado por isso. A gente fala assim, eu também vou junto adorar a Deus, juntamente com este meu irmão. É na igreja local, então, que acontece o discipulado, é na igreja local que acontece, então, o culto a Deus, é na igreja local que nós servimos os nossos irmãos. Já no terceiro bloco, no último bloco do nosso trimestre, nós falamos então sobre a relação da igreja com a sociedade. Falamos sobre a missão da igreja. Primeiro, entendemos que a igreja tem uma missão, que não é se fechar nela. Né? É ótimo vivermos nessa comunhão, é ótimo vivermos nessa assembleia, é ótimo cultuarmos a Deus todo domingo, tocarmos, cantarmos juntos com os irmãos, é ótimo sermos discipulados um pelo outro, é maravilhoso nós sermos servidos pelo dom dos nossos irmãos, nós servimos com os nossos dons, é ótimo, é maravilhoso, isso é coisa de Deus. Agora, nós temos uma missão, a igreja tem uma missão, que é não ficar fechado em si, mas é levar esta comunhão em Deus para as outras pessoas. A nossa missão, então, é suprir as necessidades, tanto espirituais das pessoas, que é a falta de Deus, mas também suprir as necessidades materiais e físicas das pessoas. É por isso, então, que nós evangelizamos com afinco, com o poder do Espírito Santo. É por isso que nós evangelizamos no poder do batismo no Espírito Santo. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo é esse revestimento de poder que faz com que nós nos tornemos uma igreja que prega a palavra sem medo, com ousadia. É por isso, então, que nós precisamos buscar o Espírito Santo, para que ele nos revista com o seu poder, para que nós possamos, então, cumprir a nossa missão, que é a missão da evangelização. Mas também nós cumprimos a nossa missão com a responsabilidade social, olhando para os problemas, principalmente da pobreza das pessoas. Aí nós cumprimos a nossa missão. E aí nós também discutimos sobre a relação da igreja com a política, né? Foi um ponto importante da nossa lição de número 11, se eu não me engano, né? Nós tratamos sobre a relação da igreja política. E o que nós dizemos lá, acho que o ponto principal daquela aula foi dizermos que a igreja, ela não demoniza, mas ela também não messianiza a política. Não há um político que vai salvar a nossa nação, por exemplo. A nossa nação precisa de salvação, né? Então a gente coloca a nossa salvação em políticos. Tem pessoas que colocam a salvação no Bolsonaro, achando que o Bolsonaro vai salvar a nação do comunismo, sei lá, das forças malignas. Ou tem outras pessoas que colocam a salvação no Lula, tem outras pessoas que colocam a salvação em políticos, na Marina Silva, qualquer personagem político que seja. As pessoas elas estão messianizando a política.
E muitas vezes elas estão demonizando a política. A igreja não. A igreja, ela entende que a nossa salvação ela é exclusiva de Deus. É Deus quem salva a nossa nação, é Deus que pode salvar a nossa nação, é Deus que pode salvar o mundo. Só Ele pode fazer isso. Na verdade, Ele já fez em Cristo Jesus, Ele já nos salvou e já salvou o mundo. Por isso que a igreja deve olhar para a política como um meio de ajudar as pessoas. A igreja pode fazer alguma parceria política com a prefeitura, com o governo federal, qualquer que seja ele? Pode, claro, e deve. Porque essa parceria não é uma associação a uma ideologia política, mas é uma parceria para viabilizar então, o bem público e o bem para as pessoas. Por exemplo, a igreja, então, do nosso ministério, pode fazer uma parceria com a prefeitura, em algum bairro. Junto com a prefeitura, ela pode fazer uma ação no bairro, em algum bairro pobre da nossa cidade. Veja, é uma relação benéfica de parceria da igreja com o governo. E por último, nós também discutimos no terceiro bloco sobre a questão do espírito mundano com a mentalidade de Cristo. Nós vimos por meio da igreja de Pérgamo que nós não podemos incorporar a mentalidade mundana, né? Mas nós devemos ter o Espírito de Cristo em nós. Nós precisamos ser guiados não pelo aquilo que o mundo diz que nós devemos ser guiados. Não, nós não devemos ser guiados pelos anseios que o mundo fala que nós devemos ter. Nós não podemos ser guiados pelos objetivos que o mundo tem. Não, o nosso objetivo, o nosso anseio é ter Cristo em nós e é chegarmos até o céu. É por isso que nós precisamos, então, como o apóstolo Paulo diz, não se amoldar ao padrão do mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Por quê? Porque é assim que nós experimentamos a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, meus irmãos, o que a gente fez nessa lição? Nós revisamos alguns assuntos. Nós revisamos os principais assuntos. Desde o bloco 1, falando sobre o que é igreja biblicamente. Depois passamos no bloco 2, que aí falamos e revisamos os principais assuntos das questões da igreja local. E terminamos revisando os principais assuntos do terceiro bloco, que nós falamos da relação da igreja com a sociedade. Esta é uma aula realmente de revisão. E é aquilo que eu falei no começo do nosso subsídio. É uma aula para a gente conversar com os nossos alunos. É uma aula para a gente identificar quais foram os aprendizados que os nossos alunos tiveram. Por quê? Porque aí nós vamos perceber se a nossa aula realmente ela está sendo eficiente. Isso é importante, meus irmãos. Isso não pode sair da nossa visão e do nosso horizonte como os professores. A gente não pode dar uma aula e pronto, e falar assim, pronto, eu já dei a minha aula, eu fiz o que eu tinha que fazer, e agora pronto. Não, meus irmãos, a gente tem que saber se a nossa aula está sendo uma aula eficiente, se o nosso tipo de linguagem que a gente utiliza em aula é uma linguagem que os jovens, eles entendem. Não adianta a gente chegar numa sala de jovem e querer falar muito difícil, e falar palavras que eles às vezes não compreendem, ou às vezes falar de uma forma que os alunos meio ficam... Olha, essa linguagem não adianta, irmãos. A gente tem que saber para quem que nós estamos dando aula, qual é o nosso público-alvo. Então nós precisamos entender, e essa última aula, eu de novo reforço, converse com seus alunos para que nós possamos saber se a nossa aula tem sido uma aula suficiente e eficiente para os nossos alunos. Se a gente passou 13 aulas, 13, são 3 meses falando sobre igreja, e se a gente chegar na última aula e perceber que os nossos alunos não aprenderam nada, tem alguma coisa errada. Ou está errado com o conteúdo, ou está errado com a nossa forma de dar aula. A gente precisa saber disso. Então, utilize essa última lição para isso, para conversar com seus alunos, para verem sugestões, peça sugestões. Olha, o que vocês me sugerem para trazer aqui em sala de aula? Nós precisamos ter esse diálogo com os nossos alunos, e eu acho que a última lição, a lição do último trimestre, é exatamente para isso, para nós termos este diálogo específico com os nossos alunos. Amém, meus irmãos? Eu espero, então, que Deus possa continuar te abençoando
e te usando, te dando uma aula neste próximo domingo, a última aula do trimestre, uma aula abençoada, que você possa revisar os principais assuntos com os seus alunos, e eu espero que todo este trimestre tenha valido a pena realmente, que os nossos alunos, que os nossos jovens possam ter crescido na graça, mas também no conhecimento de Deus. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.